Oi, pessoal, tudo bem? Que Deus, nosso Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, esteja conosco, estejam conosco, né? Sempre que os bons espíritos nos ajudem, a gente dá uma palavrinha com vocês. Há uns dias nós enviamos uma mensagem para várias pessoas informando que nós fizemos uma digitalização de um livro de parapsicologia de autoria do Hernando Guimarães Andrade e que nós utilizamos para isso o aplicativo Google Lens. Esse trabalho é um trabalho, na verdade, de aprendizagem da nossa parte, tanto do ponto de vista da técnica, da digitalização, quanto do ponto de vista do conteúdo do livro, né? Mas por que que esse livro foi escolhido e não outro para fazer esse teste, essa aprendizagem que eu estou falando? É porque, na verdade, nós decidimos fazer digitalizações que nós descobrimos, né, que é possível fazer digitalização de texto com o Google Lens de livros que se encontram assim em situação de raridade. Existem alguns livros, alguns foram escritos por pessoas próximas a nós e hoje foram impressos e hoje se encontram em situação de raridade, né? Eu citaria, por exemplo, os livros de Rubens Uchoa Cavalcante, que é uma situação do livro de Rubens Uchoa que o nosso presidente da escola do que ele está cuidando, né? Nós precisamos adquirir os direitos autorais e, em seguida, vamos digitalizar. Se a diretoria autorizar, eu creio que sim, a diretoria da Fraternidade autorizar, a gente vai digitalizar e vai publicar esses livros para que eles não se percam, o conteúdo não se perca, né? Eu falei do livro do Rubens Uchoa. Existe um livro também escrito por José Teixeira de Araújo, da Paraíba, que foi legionário da campanha do Quilo também, como Rubens, né? Tem o livro de Seu Sobreira, que a gente está fazendo vamos dizer assim, uma organização final para a gente publicar, tá certo? Enfim, existem outros também, né? Existem livros de outros conhecimentos que não são espíritas e não são conectados diretamente com o espiritismo, que nós pretendemos fazer sim a digitalização para que o livro permaneça. Alguns até, a gente pode até discordar da posição dos autores, né? Mas não é essa questão, a gente salvar da perda o livro que a gente concorde. Não é isso, é salvar todos, né? Esse é o nosso objetivo, de salvar todos. Por quê? Porque a nossa postura em relação a livros é que nenhum livro deve ser perdido, nenhum livro deve ser perseguido, nenhum livro deve ser esquecido. Não, eles devem ser preservados. Porque, ainda que nós discordemos do conteúdo do livro no todo ou em parte, esse livro, inclusive essa parte que nós discordamos, ele pode ser uma semente de progressos futuros, né? E a gente discorda simplesmente porque a gente não tem condição de julgar. Ou então nossa ciência é muito limitada e a gente está com uma interpretação equivocada, né? Então, nosso esforço é preservar todos os livros, né? Que sejam sérios, no mínimo sérios, né? Eles podem não estar com a verdade, mas que sejam livros que foram feitos com seriedade, com o objetivo de estudar as leis da natureza, as leis sociais, se for o caso, as leis espirituais, né? Enfim, todos que a gente quer preservar, a gente não quer deixar nenhum livro se perder. Então, o caso do livro para Psicologia Experimental é um livro que a gente está notando que ele está meio raro. A gente não vê nenhuma publicação dele nas livrarias e a gente também não vê na internet digitalizado.
A gente não vê. E tem dificuldade, inclusive, de encontrar em sebos, né? Então é um livro que, no meu entendimento, está ficando raro. E aí a gente vai trabalhar. A gente, inclusive, já digitalizei, né? Só que o Google Lens, muitas vezes, ele tem erros. Ele tem erros, às vezes, na própria reprodução do texto, vem erros, né? E a gente tem que corrigir. Então é isso que a gente tinha proposto, a gente fazer lives, né, com o livro original, digitalizado de outra forma, fotografado, né? Eu tinha pensado em, no segundo momento, fotografar, disponibilizar para pessoas que queiram participar desse esforço de correção, né? Aí as pessoas podiam perguntar assim, mas por que você, em vez de digitalizar com risco de erros, você não fotografa e deixa ele fotografado aí para a posteridade? A gente pretende fazer as duas coisas, né? Para que, primeiro, o livro fotografado ele tem mais autenticidade, ele garante mais autenticidade. E o livro digitalizado com o Google Lens, ele tem a vantagem de a gente poder fazer buscas. A gente pega o livro digitalizado, né, em PDF, a gente digita Ctrl F e a gente pode procurar os assuntos de uma maneira rápida, o que não acontece no livro fotografado, né? Então é só essa questão. Agora, o conteúdo dele, que é um conteúdo de parapsicologia, né? Aí a pessoa pode perguntar assim, mas você está defendendo que a gente aprenda o conteúdo de parapsicologia. O que tem a ver com o espiritismo? O que tem a ver com campanha do quilo? Que são temas que a gente sempre enfoca, né? A gente divulga e tudo mais, e a gente levanta a bandeira desses temas, do evangelho, do espiritismo, da campanha do quilo, dos trabalhos de assistência social, enfim, eu vou explicar. No nosso entendimento, a parapsicologia ela faz parte do espiritismo, né? Por quê? Porque ela estuda fatos que o espiritismo estuda, né? Por exemplo, telepatia, precognição, clarividência, psicocinesia, que é a ação da mente, no ponto de vista do parapsicólogo, né? Que é a ação da mente sobre a matéria, movimentando de alguma forma a matéria, né? Então, isso aí é o campo, vamos dizer, original da parapsicologia, tá certo? Então, é um campo que o espiritismo estuda, simplesmente. Então, se estuda, interessa. Só que a parapsicologia, ela dá uma abordagem diferente do espiritismo. É só a forma, o método de estudo que é diferente, certo? E como é o método da parapsicologia? A parapsicologia, ela estuda com um método estatístico, com um método quantitativo. Então, ele faz testes, experiências, por exemplo, em pessoas que se dizem com condição de fazer telepatia. Ele coloca as cartas, Zener, né, que é uma carta própria para estudo de parapsicologia, com 5 naipes, né, são vários conjuntos, cinco conjuntos de 5 naipes, 25 cartas. Então o experimentador coloca, ele vai tirando a carta, vai mentalizando e vai pedindo para o sensitivo tentar descobrir qual é aquela carta. Então ele faz essas experiências dezenas, centenas de vezes, milhares de vezes, e faz a anotação do resultado, se o sensitivo acertou ou errou. E depois ele vai medir se o acerto da, do que o sensitivo obteve, ele é casual, ele é aleatório ou ele tem um viés de verdade, vamos dizer assim, né? Então, se ele ultrapassa uma certa quantidade de acertos, aquilo ali é indicativo de que há telepatia. Isso é um estudo quantitativo, ou seja, medido, numérico, né? Então, é mais ou menos isso aí que é o método da parapsicologia original. Aí vocês me perguntam, sim, mas, rapaz, isso aí, o que acrescenta no espiritismo, né? Assim,
em termos qualitativos, essa descrição que eu fiz para vocês não tem nenhuma novidade, porque o Espiritismo também. A gente já tem experiências na bibliografia espírita que mostram, ó, existe telepatia, existe clarividência, existe precognição, que é a parte mental, vamos dizer assim, do funcionamento mental da parapsicologia, que é simplesmente mental sem a atuação física, né? O fenômeno mental, que seria o fenômeno inteligente, vamos dizer assim, o correspondente nos estudos de Allan Kardec, né? E o fenômeno de psicocinesia, que é um fenômeno físico, ele é menos estudado na parapsicologia, porque ele é mais difícil de medições, né? Ele é menos evidente nas medições que foram feitas estatísticas, né? Então, aí você pensa, sim, mas o que, que tem? O que, que acrescenta? Acrescenta o seguinte, no meu entendimento. Vou te dizer. Em primeiro lugar, no conhecimento nosso. Não é simplesmente a gente saber que foi feito, que é feito, né, em algumas universidades, né, porque isso foi desenvolvido em universidades. Existe esse tipo de experiência, né, dessa abordagem, que foi feito inicialmente lá na Universidade de Duke, por Joseph Banks Heine, que foi o pesquisador e sistematizador dessa forma de pesquisa. Ele, então, ele trouxe essa metodologia, por quê? Porque a ciência ela exigia comprovações numéricas, quantitativas, estatísticas. Né? A ciência do século XX ela começou a exigir isso, o que não acontecia no século XIX, no início do século XX também, não acontecia. Então, existiam pesquisas espíritas anteriormente a essas experiências do Heine, do Banks Heine, né, que é para a psicologia, e que não eram quantitativos. Por exemplo, do Charles Richer, do Ernesto Bozano, do William Crookes, do Gabriel Delany também. Né? Então, muitos pesquisadores, do Gustave Gély, que também fez estudos interessantes sobre isso, e interpretações e análises interessantes. No livro dele é O Ser Subconsciente. Então, assim, antes da parapsicologia, existiram estudos que são recepcionados pelos estudiosos espíritas. Esses outros estudos qualitativos antes da parapsicologia, né, se estuda Charles Richer, se estuda Ernesto Bozano no Espiritismo e por aí vai. Todos eles, esses pesquisadores, né, muitos deles chegaram a conclusões tipo assim, existe espírito. O espírito desencarnado continua vivo, atua nos médiuns, nos sensitivos, né? Existe regressão de memória que resgata a reencarnação. Então, tudo isso foi produzido pelos pesquisadores anteriores à parapsicologia, os pesquisadores cientistas, né? Eles chamaram esse movimento lá de metapsíquica, que foi posterior ao espiritismo, à morte de Allan Kardec. Então a gente teve três fases, basicamente: os estudos do espiritismo na ciência espírita, o estudo de Allan Kardec, os estudos científicos de Allan Kardec, está lá no livro dos médios experimentais, né? Na revista Espírita, enfim, os estudos de Allan Kardec, né? Tem no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos ele é muito importante para o entendimento da parapsicologia, notadamente naquela parte que fala sobre emancipação da alma, no livro dos Espíritos. Então, aquilo ali é tema da parapsicologia, só que a abordagem numérica, né, a abordagem estatística. Aí, o que, que acontece? O que, que a gente conclui de toda essa visão, de toda essa percepção que eu coloquei? É que o Espiritismo ele foi estudado em mais de um método, ou seja, Allan Kardec estudou com um método, né, que era um método assim experimental, observacional, experimental e de indagação com os espíritos, ou seja, os diálogos dele com os espíritos serviram também de elementos para a pesquisa espírita. Né? Então, para o conhecimento, inclusive, do fenômeno espírita. A gente vê ele perguntando
aos espíritos como funciona o fenômeno, né? Fenômeno de transporte, fenômenos de desdobramento, de bilocação, de bicorporidade, né? De telepatia. Enfim, ele falava com os espíritos e ele recolhia aqueles elementos também para estudo, né? Então, essa era a forma de Allan Kardec trabalhar, né? Depois veio a metapsíquica, que ela reduziu, ela usou o diálogo com os espíritos, a gente vê isso no Ernesto Bozano, mas nem todos, né? Eles foram mais assim, fazendo experiências e observações e anotações e interpretações, e muitos deles concluíram que os espíritos existem. A gente tem principalmente Ernesto Bozano, a gente vê ele chegando à conclusão da continuidade da vida, o Gustavo Geli também, né? E outros, né? Então, assim, a gente pode dizer que nessa nova fase da metapsíquica, dos estudos nas universidades, né, o Espiritismo foi confirmado, né, com um método um pouco diferente de Allan Kardec. E na parapsicologia, um método bastante diferente, que é um método, como eu disse para vocês, quantitativo, né? E que era um campo de pesquisa mais restrito. Por quê? Porque eram fenômenos mais simples, vamos dizer assim. Né? Eles não estudavam, por exemplo, a mediunidade poliglota, a gente não vê o parapsicólogo estudando isso. Né? A gente não vê o parapsicólogo estudar, por exemplo, a vidência, né, como Allan Kardec estudou, a audiência, né, a materialização dos espíritos. Então, o parapsicólogo ele restringiu o estudo, foi um estudo mais simples, porque essa parte mais simples, vamos dizer assim, de telepatia, precognição e clarividência, elas são práticas e fáceis de você converter em números, né? E aí eles fizeram isso. Ou seja, eles atenderam às exigências mais recentes do século XX da pesquisa, que hoje é estatística para baixo para cima, né, na pesquisa científica. Né? Então, o fenômeno paranormal, anímico ou mediúnico, por quê? Na verdade, a telepatia pode ter interferências mediúnicas, a clarividência também, a precognição também, né? Embora não seja clara a atuação dos desencarnados nessa situação, né? Mas pode existir. Então, pode ser fenômeno mediúnico também, né? Embora eles restringam, não, fenômeno anímico ou parapsicológico. Então, existe essa pesquisa, né? O Hernani Guimarães Andrade, que é um pesquisador parapsicólogo espírita, ele produziu esse livro, foi publicado por uma editora não espírita, que é a editora Pensamento, né, uma editora esotérica, que aceitou publicar. Né? Então, é importante a gente ter esse livro na nossa biblioteca e a gente entender essa nova fase da pesquisa, que é uma pesquisa, como eu disse, quantitativa. Né? Agora, eu não sou o único que cito essa pesquisa no meio espírita, não. Existem outros espíritas que mencionam a existência da parapsicologia e destacam a metodologia numérica ou quantitativa. Um exemplo que eu posso dar é a Marta Antunes, lá da FEB, né, que ela organizou uma apostila de mediunidade, não me lembro o nome agora, mas é uma apostila de estudo da mediunidade que a FEB usa. Foi produzido pela Marta Antunes. E lá cita a parapsicologia. Ela cita de passagem. Né? Mas diz, a parapsicologia é um estudo sobre as questões paranormais ou faculdades anímicas com métodos quantitativos. Está citado lá. Né? Então, quem quiser obter mais detalhes sobre um assunto que está citado numa apostila espírita, né? Então, vai ter uma forma de recorrer e de entender melhor o tema, né? Agora, além disso, o nosso objetivo é só focar, né? Como eu disse a vocês, o nosso movimento, o nosso estudo
não tem nenhuma pretensão de além de só dar conhecimento aos espíritas dessa parte inicial da parapsicologia, que foi desenvolvido pelo Joseph Banks Heine e que foi estudado pelo Hernani Guimarães. Outros vieram também colaborar com a parapsicologia nesse formato, tá certo? Mas quando a gente vai na internet hoje, a gente vai pesquisar sobre parapsicologia, então a gente vê que a parapsicologia atual, ela entrou aquilo que o pessoal chama parapsicologia, que poderia até ter outras denominações, essas novas pesquisas, né? Então você tem, por exemplo, a EQM, que é experiência de quase morte. As pessoas espontaneamente, não é um fenômeno provocado em laboratório, controlado em laboratório, não é, mas é um fenômeno espontâneo. A pessoa vai fazer uma operação, tem um susto, tem um acidente, aí ela entra num transe, né, que chama quase morte, que as funções biológicas elas são reduzidas, né? Então eles entram, os sensitivos, eles percebem o mundo espiritual, eles se deslocam espiritualmente e entram em comunicação às vezes com entidades espirituais que dão mensagens, né? Eles têm visões espirituais à distância, clarividência é muito comum nas EQMs, né? Então, esses estudos, eles têm estudos sérios de EQMs, que alguns dizem que fazem parte da parapsicologia, mas o Banks Heine não estudou EQMs, até onde eu sei, né? Então ele não incorporou esse estudo à parapsicologia que ele fundou, mas alguns querem dizer que faz parte da parapsicologia. Não sei se faz, tá certo? Não sei se faz. Mas a questão das EQMs, que aí seria um outro estudo, no meu entendimento, é um estudo muito válido e que tem interesse, o Espiritismo deve ter interesse, sim, em estudar esses fenômenos, sim, ou pelo menos acompanhar o estudo desses fenômenos. A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, no YouTube, um canal de estudos sérios, na minha interpretação, sobre EQMs, que é um canal chamado Afinal, o que somos nós, que é fundado por um físico, o Dr. Carlos, que ele traz relatos, né, testemunhos de várias vivências de EQMs que as pessoas tiveram. Então, isso é um volume, é um estoque de informações, né, que nós temos à nossa disposição para a gente estudar. E, segundo o fundador do canal, existem pessoas que já estão utilizando esse material para pesquisas universitárias. E aí, claro, essas pesquisas eles vão fazer estudos e estudos estatísticos também, né? Com certeza, os professores lá, os examinadores das bancas das pesquisas, eles vão querer análises estatísticas também, com certeza, né? Mas isso aí é um tema que eu não me aprofundei, mas é um tema que interessa para a gente. Não, eu citei o exemplo do professor Carlos, né, do doutor Carlos, que ele está fazendo esse levantamento, né, que serve de fundamento e base para as pesquisas, e tem também a Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos, que estuda EQMs, né, cientificamente. Ele faz um apanhado, um acúmulo de casos para estudar. Né? E, além disso, o que a gente pode dizer é o seguinte, que nos estudos da EQMs nós vemos a, a, os espíritos, muitas vezes dando comunicações às vezes curtas, né, mas trazendo informações que nos enriquecem do mundo espiritual, nos mecanismos no mundo espiritual, do espaço, do tempo, né, do destino, da reencarnação. Eles falam em reencarnação também, né? Os espíritos falam em reencarnação, os sensitivos falam em reencarnação nas experiências de quase morte. E você vê que eles desenvolveram esse trabalho de pesquisa e de
levantamento desses fenômenos completamente fora do espiritismo, do meio espírita, mas que converge com o ensino espírita. Isso também é muito interessante para nós, porque essa convergência de conclusões de pesquisas independentes só fortalece a doutrina espírita para nós mesmos e para as pessoas que, embora não sejam espíritas, tenham conhecimento, né? Como também a abordagem de diversos métodos, como eu disse, espiritismo, para metapsíquica e para psicologia, confirmando os fatos, né? Então, isso é um enriquecimento para nós e é algo que nós devemos preservar no nosso entendimento. É a parte científica do espiritismo, né? Na verdade, a gente não estuda exclusivamente a parte científica, a gente é mais voltado para a parte evangélica, para a parte de educação da alma, né? A gente é mais voltado, a gente da campanha do quilo. Mas a gente não deixa de estudar a parte científica, por quê? Porque a gente estuda Allan Kardec constantemente, continuamente, toda a codificação. Então você estuda a parte filosófica, a parte científica e experimental, e a parte moral, a parte religiosa, a parte evangélica. A gente estuda tudo, né? O espírita, felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente, estuda tudo, né? E aí é, quando você estuda o livro dos médiuns, você parte para outras leituras que são, que desenvolvem, que trazem outras informações, que trazem outros enfoques. E se você for ver em Allan Kardec, ele recomenda você estudar, inclusive os contrários, aqueles que negam o espiritismo, né? E vamos ver as razões dele. Então, tem até esse outro lado que a gente não está falando nisso, né? A gente está falando na parapsicologia que confirma o espiritismo, né? Então, e aí a nossa proposta foi a gente fazer reuniões na internet, as pessoas com o livro no retrato, que eu ainda vou tirar o retrato do livro, das páginas do livro, para as pessoas lerem, e do outro lado outras pessoas estudarem a parte que foi digitalizado o texto, né, para verificar se não houve erro nessa digitalização. Nesse processo, as pessoas vão acabar estudando a parapsicologia. E o livro de Hernando Guimarães, ele é muito bom, assim, no sentido de a gente entender a parapsicologia no detalhe, no meu entendimento, né? Então, quem participar vai ter essa vantagem do conhecimento, né? E com certeza vai servir para fortalecer a fé espírita, que é uma fé raciocinada, uma fé científica e uma fé baseada em fatos, na razão, na ciência, e agora na matemática e na estatística também, né, que são outros recursos que vieram para apoiar o conhecimento espírita, né? Aí vocês perguntam, mas todo mundo tem que estudar isso? Não, não tem. A pessoa estuda se quiser. Se a pessoa lê o livro dos médios e está totalmente satisfeita com a leitura e acha que não precisa mais estudar nada, tudo bem, né? Tá bom. Se estudou André Luiz e Allan Kardec e acha que é suficiente, que está beleza, e eu acho também que é suficiente, né? Para a prática da mediunidade, para a compreensão, para o bom exercício das nossas tarefas espíritas, né, eu acho também suficiente. O estudo da parapsicologia é um estudo a mais, né, e que não vem desvalorizar, diminuir o espiritismo, não. Dizer que o espiritismo está superado, nada disso, não tem isso, né? Aliás, o raciocínio é o seguinte: Allan Kardec ele veio trazer um avanço extraordinário para a humanidade, um salto evolutivo, né? Na filosofia, na ciência, na religião, assim, inigualável nesses últimos tempos, né? A gente não pode dizer que tenha sido mais importante do que o progresso que Jesus trouxe e que vai continuar, né? Até porque faz parte, está no âmbito do cristianismo. A contribuição de Allan Kardec é reverberação da obra de Jesus, né? Ou seja, é continuidade da obra de Jesus, né? Mas ele veio trazer
um progresso assim de imenso valor, né, para a humanidade toda, e de uma forma didática, profunda e didática, né? Então, um trabalho extraordinário, assim, incomparável, o trabalho de Allan Kardec, né? Mas a gente ainda não compreende toda a profundidade. Você leu, porque é simples, você entendeu, tudo bem, absorveu, mas quando a gente fica mais velho, que a gente vai ler de novo, que a gente vai meditar de novo, a gente vai participar de estudos em grupo, você vai notando nuances, né, que você não notava. Porque às vezes antigamente você tinha uma abordagem intelectual só, e agora você tem uma abordagem intelectual e do coração e da alma, e penetra mais profundamente no ensino. Então você cresce, você aprende muito. Então é o que acontece. Ali tem uma mensagem para o presente, para quem atingiu a condição de entender, e para o futuro, para ser mais aprofundado, né? Inclusive com outros métodos, abordado por outros métodos também. O futuro ninguém sabe como é que vai ser, né? A gente pressupõe que provavelmente com outros métodos, porque a gente já teve variações de métodos, como a gente viu no caso para a psicologia, por exemplo, né? Então, assim, não é superação. Por quê? Porque nós vamos evoluir muito ainda com Kardec, durante séculos ainda, né? E Kardec alimentando, a Kardec que eu digo é a codificação kardeciana, que não é a autoria de Kardec, né? Kardec foi o codificador, a obra dos espíritos de Jesus e também de Kardec, né? Claro, não só como codificador, mas também como autor, muitas partes lá, né? E competentíssimo, por sinal. Então, assim, ainda vai durar muitos séculos essa obra, como ela está lá na codificação, e, claro, expandindo o conhecimento constantemente, constantemente, durante séculos. Vai nos acompanhar durante séculos. E nós vamos beber energias para progredir, né? Então, a parapsicologia é um enfoque desses temas, só enfoque. Traz vantagem, abre novos campos de avanço, abre sim, novos campos de pesquisa, sim, abre, né? No nosso caso, a nossa pesquisa, o nosso empenho é sempre por amor a Jesus. A gente faz tudo isso de graça, por amor, né? Por amor. Se a gente não tem condições de tempo de fazer muito, a gente faz pouco, mas sempre gratuito. É por amor que a gente faz esse trabalho. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta dos meus queridos irmãos a respeito da nossa proposta do estudo e da correção do livro de parapsicologia. Abração.